Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar o primeiro dos três sociólogos clássicos que a gente vai ver no nosso curso, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim é um sociólogo francês que vive entre o ano de 1858 até o ano de 1917 e ele tem uma importância muito grande dentro da sociologia. Ele vai ser o primeiro professor de uma universidade de uma disciplina de sociologia e também ele vai ter um papel muito importante na difusão do pensamento sociológico na França, no período dele. Para a gente entender o pensamento do Durkheim, é necessário, antes de tudo, a gente entender a forma como ele pensa a relação entre indivíduo e sociedade. Segundo Durkheim, existem duas formas de consciência. Uma consciência individual, que representa o ser individual, ou seja, é aquilo que caracteriza cada um de nós, e essas características elas são determinadas pelas questões biológicas, genéticas e psíquicas. É aquilo que nos diferencia dos demais indivíduos. Mas há também aquilo que ele vai chamar de consciência coletiva, ou ser social. Essa consciência coletiva ela seria um conjunto de crenças e práticas que são comuns aos membros de um grupo, ou seja, são aquelas crenças, aquelas práticas, aquelas normas sociais que os indivíduos que fazem parte de um grupo social, eles compartilham na hora de agir socialmente. Segundo Durkheim, essa consciência coletiva, esse ser social, ele está em constante relação com o ser individual, com as consciências individuais. Mas também essa consciência coletiva, ela é a expressão da relação entre os diversos indivíduos. Então, é os indivíduos interagindo entre sociedade que dá origem a essa consciência coletiva. Só que essa consciência coletiva, ela não é a simples soma das consciências individuais. Ela é algo distinto, ela é algo que adquire características próprias. Como assim? Vamos pensar o seguinte: se a gente fosse criar regras de convivência dentro da nossa turma, dentro da nossa sala de aula, por exemplo, o que a gente precisaria fazer? Nós precisaríamos estabelecer um consenso. Quando a gente estabelece um consenso entre a nossa turma, a gente cria regras, a gente cria normas de convivência. Quem vai estar submetido a essas regras? Quem vai estar submetido a essas normas? Nós mesmos. Ou seja, essas normas, essas regras que nós criamos em conjunto, elas vão passar a orientar o nosso comportamento dentro da nossa turma. Então, para o Durkheim, a relação entre indivíduo e sociedade ela se dá dessa maneira. A sociedade ela está acima do indivíduo e é a sociedade que determina o comportamento dos indivíduos. A partir dessa ideia, o Durkheim vai desenvolver a ideia do objeto de estudo da sociologia. Então, o objeto de estudo da sociologia durkheimiana é aquilo que ele vai chamar de fato social. O que são os fatos sociais? Segundo Durkheim, abre aspas, os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam a notável propriedade de que elas existem fora das consciências individuais. Não somente esses tipos de conduta ou de pensamento são exteriores aos indivíduos, mas são dotados de um poder imperativo e coercitivo. Fecha aspas. Então aqui a gente tem três elementos importantes para pensar o fato social, que é aquilo que a sociologia durkheimiana vai se propor a estudar. Para ele, fato social, todos os fatos sociais, para ser considerado um fato social, ele tem que ter três características fundamentais. A primeira delas é o fato de que o fato social é exterior ao indivíduo, ou seja, ele não depende do indivíduo na sua individualidade para poder existir. Então, o fato social ele existe independentemente do indivíduo. A segunda característica do fato social é que ele também é geral, ou seja, ele é um comportamento que se impõe a todos os membros de um grupo social ou a grande parte dos membros de um grupo social. Então, para se tornar um fato social, ele tem que ser, né, uma forma de agir e uma forma de pensar coletiva que se impõe aos diversos indivíduos. E a última característica do fato social é que o fato social ele é coercitivo, ou seja, essas normas existentes dentro da sociedade exercem uma pressão sobre os indivíduos para que os indivíduos possam seguir essas normas e essas regras sociais. Então, toda vez que a gente
se desvia de um determinado comportamento, a sociedade vai lá e exerce uma pressão ou até mesmo uma punição para que a gente passe a agir de acordo com o que é determinado pela consciência coletiva ou pelo fato social, que é, na verdade, uma expressão dessa consciência coletiva. Um dos exemplos que a gente pode pegar é a ideia do trabalho. O trabalho, ele é exterior ao indivíduo, ou seja, ele existe independentemente de mim. Se eu não quiser trabalhar, o trabalho deixa de existir? Não, o trabalho ele continua existindo. Então, ele não depende do indivíduo para poder existir, ele é exterior. O trabalho também é geral, ou seja, é uma característica acontece na nossa sociedade, então vários indivíduos dentro da nossa sociedade trabalham, ou de outras sociedades que a gente também conhece, os indivíduos também trabalham? Sim, então o trabalho ele é exterior, ele não depende do indivíduo para existir, ele é geral, porque ele é um comportamento coletivo, então os membros da nossa sociedade e de outras sociedades que a gente conhece, elas também trabalham. Ele é coercitivo? A característica da coerção, do fato social, a gente só percebe quando a gente se recusa a seguir as orientações desse fato social. Por exemplo, se eu não quiser trabalhar, eu posso? Posso. Mas se eu não trabalhar e não tiver alguém que me sustente, o que acontece comigo? Eu vou passar necessidades, eu não vou ter condições de ter uma boa moradia, eu não vou ter condições de ter uma alimentação, eu não vou ter condições de poder me vestir adequadamente. Então, se eu me recusar a seguir as orientações desse fato social, eu vou sofrer a própria pressão que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Um outro exemplo que a gente pode pegar para pensar a ideia do fato social é a gente usar uniforme na escola, né? Os estudantes são obrigados a utilizar o uniforme na escola? Sim. É uma característica exterior ao indivíduo, ou seja, não depende de um de nós individualmente para existir? Sim. É geral? Todos os alunos têm que usar, sem exceção? Sim. E ele é coercitivo? Se a gente chegar na escola sem uniforme, a gente sofre algum tipo de punição? Sim. Então, usar o uniforme, usar essa vestimenta específica quando a gente está dentro da escola, ela também pode ser considerada, dentro dessa lógica, um fato social. Nesse sentido, o Durkheim vai entender os fatos sociais como instituições, formas de pensar coletivas que possuem uma força moral no interior da sociedade. O social aqui é entendido, na perspectiva do Durkheim, pelo seu caráter de instituído, ou seja, ele está presente antes mesmo do indivíduo ingressar à sociedade. Voltando ao nosso exemplo, quando a gente cria as regras de convivência dentro da sala de aula. Se um estudante muda de sala, as regras que a gente criou para a nossa turma, ela deixa de existir? Não. Se um outro estudante vem de outra sala para a nossa turma, as regras mudam por causa desse estudante? Não. Esse estudante ele tem que se adequar às regras. Como que essas regras elas são impostas aos indivíduos? Essas regras são colocadas, são impostas aos indivíduos através daquilo que ele chama de processo de socialização. O que é o processo da socialização? O processo da socialização é o processo através do qual e através da educação, nós, indivíduos, aprendemos as normas de comportamento sociais. Então, através da socialização, as normas e os comportamentos sociais eles são internalizados em nós. Segundo Durkheim, esse processo de socialização ele tem dois elementos que são fundamentais. Primeiro, a ideia de integração social. Então, é através da socialização que nós somos integrados a um grupo social, que a gente se reconhece como parte desse grupo social, e esse grupo social nos reconhece enquanto parte dele. Então, através da integração social, a gente passa a compartilhar de uma mesma consciência social. E é essa consciência social que orienta o comportamento desse grupo social. E também, através da socialização, a gente tem o processo de regulação social. O que é a regulação social? A regulação social é aquilo que vai delimitar o nosso comportamento dentro da sociedade. Então, a regulação ela estabelece os limites, até que ponto a gente pode fazer determinada coisa ou não fazer determinada coisa dentro do grupo social. Então,
as regras, a moral, as normas sociais, elas são inseridas em nós através da socialização. E essa socialização, ela tem por função, então, integrar o indivíduo dentro da sociedade e também regular o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. E é isso, pessoal. Então, aqui a gente viu a ideia do objeto de estudo na sociologia durkheimiana, que é o fato social, que são as maneiras de agir, pensar e sentir que são exteriores aos indivíduos, gerais dentro da sociedade e que têm a capacidade de exercer a coerção entre os indivíduos. Toda vez que a gente não se comporta de acordo com as regras sociais estabelecidas, a gente sofre, né, uma pressão da sociedade para que a gente haja de acordo com essas normas e essas regras estabelecidas. E essas normas e regras, elas são inseridas em nós através da socialização, que é um processo educacional onde a gente internaliza as regras sociais. E ao internalizar essas regras sociais, a gente passa por um processo de integração social, ou seja, a gente passa a fazer parte de um grupo social, e também nós passamos por um processo de regulação social, que é quando esse grupo social ou essa consciência coletiva estabelece os limites do nosso comportamento social. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.